A Ucrânia acaba de revelar um trunfo surpreendente: armas desenvolvidas em solo nacional que prometem complicar a vida das forças russas em território inimigo. Enquanto isso, o Kremlin se vê obrigado a reforçar suas defesas, e vozes dentro da própria federação começam a ecoar ameaças de separação. Líderes regionais não hesitam em desafiar Moscou nas redes sociais, orgulhosos de sua autonomia e dispostos a romper com o controle central. A arrogância russa, que sempre se vangloriou de suas conquistas, agora enfrenta um revés: a inovação ucraniana em tecnologia militar, especialmente em próteses avançadas, mostra que o país não depende mais de soluções estrangeiras. Dmitry Medvedev, sempre pronto a apelar para medidas extremas, não descarta a possibilidade de apropriar-se de territórios e recursos alheios para compensar perdas. Mas o que o levaria a tal desespero? A resposta está nos acontecimentos recentes que marcam esta sexta-feira, 5 de setembro, com notícias de impacto. Para entender o que realmente importa, é preciso acompanhar os fatos em primeira mão, com análises exclusivas sobre os desdobramentos na Rússia, Belarus, Ucrânia e no cenário global. Enquanto isso, a Suécia dá um passo ousado. Está disposta a negociar a venda de caças Gripen para a Ucrânia, mas com uma condição clara: o fim da guerra. O ministro da Defesa ucraniano já demonstrou interesse nos aviões, especialmente na versão utilizada pela própria Suécia e pelo Brasil. As conversas estão em andamento, mas Estocolmo deixa claro que qualquer acordo só será concretizado em tempos de paz e com perspectivas de longo prazo. A Suécia tem vasta experiência em parcerias militares, tendo colaborado com países como República Tcheca, Hungria, Tailândia e Brasil em projetos conjuntos. A possibilidade de fornecimento dos Gripen já havia sido ventilada em março deste ano, mas foi temporariamente suspensa para não atrapalhar a chegada dos F-16 americanos. Em maio, o ministro das Relações Exteriores sueco chegou a afirmar que a Ucrânia havia desistido dos caças, alegando que operar dois modelos diferentes seria complexo demais. No entanto, a infraestrutura ucraniana já está preparada, conforme confirmado por representantes das forças aéreas do país. As negociações continuam, e Kiev também avalia outras opções como o Eurofigure. A venda dos Gripen é questão de tempo, mas depende, acima de tudo, do fim do conflito. Enquanto isso, as tensões entre Estados Unidos e Índia atingem um novo patamar. O presidente americano condicionou a assinatura de um acordo comercial à suspensão das compras de petróleo russo pela Índia. Fontes da Casa Branca revelam que a pressão é clara. Washington acusa Nova Delhi de financiar a máquina de guerra russa ao adquirir combustível e, ao mesmo tempo, buscar armas dos Estados Unidos. Donald Trump não poupou críticas, chamando a relação de unilateral e questionando por que a Índia só se lembra dos Estados Unidos quando precisa de vantagens comerciais. O cenário se agrava com a imposição de tarifas de 50% sobre produtos indianos, desde roupas até equipamentos médicos. Os Estados Unidos também pressionam a Europa a adotar sanções semelhantes contra a Índia e China, acusando-as de manter laços comerciais com Moscou. A situação se complica ainda mais para a refinaria indiana controlada pela Rosneft, que sofreu um duro golpe. Arábia Saudita e Iraque suspenderam o fornecimento de petróleo bruto. Com a capacidade reduzida, a empresa passou a depender quase exclusivamente do petróleo russo, mas enfrenta dificuldades para pagar as importações, já que transportadoras ocidentais se recusam a colaborar. Especialistas em política regional, como Evgeny Dabrik, analisam que essa pressão é um recado claro: os Estados Unidos querem que a Índia reveja sua postura. A estratégia parece ser forçar Nova Delhi a abandonar seu papel como grande compradora de hidrocarbonetos russos, abrindo espaço para outros mercados. Desde que a administração americana intensificou as sanções, a Índia tem sido alvo de retaliações, especialmente por suas compras de petróleo do Oriente Médio, que acabam sendo redirecionadas para a Ásia-Pacífico, incluindo China e até mesmo Canadá. O governo americano não esconde sua insatisfação. Em agosto, Trump assinou um decreto aumentando em 25% as tarifas sobre produtos indianos, justificando a medida como resposta às compras contínuas de petróleo russo. A Casa Branca já vincula diretamente o comércio com a Rússia ao apoio à guerra na Ucrânia e exige que seus parceiros assumam uma posição clara. A Índia, porém, não demonstra disposição para ceder, e o clima de tensão só aumenta. Nos Balcãs, a situação também se agrava. O líder da República Srpska, uma das entidades que compõem a Bósnia e Herzegovina, acusa o Ocidente de sabotar o Acordo de Dayton, que manteve a paz na região por décadas. Ele alerta que se a pressão continuar, a República Sérvia pode seguir seu próprio caminho.
A República Srpska, que representa 30% do território bósnio e abriga mais de 1 milhão de habitantes, ameaça declarar independência, o que poderia reacender conflitos na região. O líder sérvio, que já foi condenado à prisão por desafiar decisões judiciais internacionais e perdeu seu mandato presidencial, não dá sinais de recuo. Sua retórica inflamada sugere que a crise está longe de terminar. Enquanto isso, a Ucrânia surpreende mais uma vez no cenário militar. A empresa Farpoint apresentou 2 novas mísseis balísticos, o PCM e o 590, além de anunciar sua entrada no mercado de sistemas de defesa antiaérea. O lançamento ocorreu na maior feira de defesa da Polônia, chamando a atenção de especialistas. O míssil PCM é projetado para atingir alvos a médias distâncias, com alcance de até 200 km, velocidade de 1.500 metros por segundo e precisão impressionante, apenas 14 metros de margem de erro. Já o 590 é uma arma de longo alcance, capaz de voar a 70 km de altitude, com velocidade superior a 2 km por segundo e precisão de 20 metros, ideal para ataques profundos em território inimigo. Mas a Farpoint não para por aí. A empresa planeja inaugurar uma fábrica de combustível sólido para foguetes na Dinamarca, próxima a uma base da OTAN que abriga caças F-35. Esse será o primeiro caso de uma instalação militar ucraniana em um país membro da aliança. Enquanto isso, o ex-presidente russo, sempre provocador, ameaça o Reino Unido por sua ajuda à Ucrânia. Após Londres anunciar a transferência de bilhões de libras provenientes de ativos russos congelados, ele prometeu retaliar, exigindo a devolução de territórios e propriedades como compensação. Segundo ele, qualquer confisco de bens russos deve ser convertido em ganhos territoriais para Moscou, uma declaração que reforça a escalada de tensões entre as potências. A coroa britânica não hesita em transformar palavras em ação. Os recursos desviados dos ativos russos congelados, mais de 200 bilhões de euros até agora, não serão desperdiçados em burocracia. Cada libra será convertida em munição de precisão, em reparos de equipamentos essenciais e em apoio logístico para a Ucrânia. Enquanto a União Europeia reforça sua postura, nada será devolvido a Moscou sem reparações. A mensagem é clara: a Rússia não apenas perdeu a guerra econômica, mas também qualquer pretensão de negociar sob seus próprios termos. Enquanto o Ocidente fecha fileiras, o Kremlin se apega a narrativas cada vez mais absurdas para justificar seu fracasso. A vice-ministra da Defesa russa, orgulhosamente apresentada como líder mundial em próteses e, por acaso, também sobrinha de Putin, não economiza em autocomplacência. Segundo ela, a guerra na Ucrânia foi um impulso para revolucionar a reabilitação de deficientes no país. Antes, os 11,5 milhões de pessoas com deficiência na Rússia viviam à margem, invisíveis, sem acesso a políticas públicas efetivas. Agora, graças aos mutilados da Operação Especial, o Estado finalmente desperta para o problema. Ou melhor, para a oportunidade de propaganda. A realidade, porém, é bem menos gloriosa. Dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos revelam que até o final de 2024, mais de 300 mil soldados russos terão sofrido ferimentos graves no fronte. Destes, quase metade, a cerca de 180 mil, enfrentará amputações. O sistema de saúde, já sobrecarregado, mal consegue produzir 60 a 70 mil próteses por ano. Nos centros de reabilitação como o de Voronovskaya, veteranos esperam meses por um equipamento básico, enquanto o governo promete abordagens integradas, que nunca saem do papel oficialmente. O processo deveria levar semanas. Na prática, os estoques estão vazios, e a fila de soldados mutilados só cresce. Enquanto Moscou tenta maquiar sua incompetência com discursos grandiloquentes, a terra, indiferente às vaidades humanas, segue seu próprio ritmo. Cientistas americanos e chineses confirmaram uma descoberta que abala os alicerces da geofísica. O núcleo interno do planeta começou a girar em sentido contrário ao da crosta. Não se trata de uma reversão literal, mas de um descompasso sutil, como se o coração da Terra, após décadas acompanhando o movimento da superfície, tivesse decidido desacelerar e seguir seu próprio caminho. Esse fenômeno, que já dura mais de uma década, faz parte de um ciclo natural de aproximadamente 70 anos, no qual o núcleo alterna entre sincronia e assincronia com a rotação externa. Embora não haja motivo para pânico, não estamos à beira de catástrofes, as implicações são fascinantes. Pequenas variações na duração dos dias, da ordem de milissegundos, podem afetar sistemas de navegação por satélite e pesquisas científicas de alta precisão.
A longo prazo, mudanças no campo magnético terrestre e nos padrões climáticos não estão descartadas. A Terra, afinal, não é uma rocha estática, mas um organismo vivo, pulsante, cujo núcleo guarda segredos que a ciência apenas começa a desvendar. Agradeço por acompanhar até aqui. Seu engajamento é o que nos permite ir além das narrativas oficiais e trazer à tona verdades incômodas. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este conteúdo e ajude a ampliar essa discussão. Juntos, somos mais fortes. Até a próxima, e que as notícias sejam sempre a seu favor.